Olá, meu nome é Sabrina Cordeiro, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade do Vale do Taquari, Univates, e hoje eu vou apresentar meu trabalho que é intitulado Síntese Verde de Nanopartículas de Óxido de Zinco a partir de extrato das folhas de Plinia cauliflora, trabalho do qual eu sou orientado então pela professora Lucélia Reine. A então chamada síntese verde de nanopartículas, que segue os princípios que foram definidos no século passado pela química verde, figura então como uma alternativa mais sustentável, menos poluente e menos tóxica do que os métodos convencionalmente aplicados na indústria, os métodos químicos e físicos. Aqui é também chamada de biossíntese, ou então de fitossíntese, utiliza-se de biomoléculas, tais como os compostos fenólicos, proteínas e enzimas, que são oriundas dos extratos vegetais e que vão atuar de forma simultânea como agentes redutores e estabilizantes na formação dos nanomateriais. Esse método ele pode ser altamente vantajoso, em especial para as aplicações nas áreas biomédicas, farmacêuticas e cosméticas, em função de que não há utilização de reagentes e solventes tóxicos e perigosos, o que impossibilitaria, portanto, a sua utilização nessas áreas. Então, para a síntese dessas nanopartículas, podem ser utilizadas diversas partes das plantas, tais como a folha, raiz, semente, flores e frutos. Dessa forma, então, o objetivo do presente projeto de pesquisa ele foi de sintetizar as nanopartículas de óxido de zinco a partir do extrato aquoso das folhas de Plinia cauliflora, que é popularmente conhecida como jabuticabeira, uma planta nativa e amplamente encontrada no Brasil. Para isso, então, inicialmente foi preparado o extrato aquoso das folhas da Plinia cauliflora a partir do método de infusão, com uma temperatura de 50 graus Celsius e 2 horas. Esses extratos eles foram preparados em 3 concentrações distintas, sendo eles de 100, 50 e 25 mg por ml. Em seguida, então, procedeu-se de fato com a síntese das nanopartículas, em que ela foi iniciada por meio da introdução de 2 gramas de nitrato de zinco, que serviu como sal precursor, em que esses íons de zinco eles foram reduzidos, uma vez introduzidos no extrato, a partir então dos compostos fitoquímicos ali presentes. Esses compostos, que então são representados majoritariamente a partir dos compostos fenólicos, eles atuam de forma simultânea, então, além de agentes redutores, como estabilizantes das nanopartículas, formando então um complexo entre o zinco e esse composto, o que impede então uma aglomeração excessiva, o que evita o crescimento excessivo dessas partículas, o que tornaria então elas macropartículas. A suspensão, extrato, mais os íons de zinco permaneceram em agitação com a temperatura de 50 graus Celsius e pH 9 pelo período de tempo de 2 horas. E em seguida, esse extrato ele foi submetido à centrifugação a 5.000 RPM, em que houve 2 lavagens sucessivas com água deionizada. E o precipitado ele foi submetido posteriormente à calcinação em forno do tipo mufla a 400 graus Celsius durante 2 horas, para que fosse então degradado aquele composto, aquele complexo formado a partir dos compostos fenólicos e dos íons de zinco, e resultando então apenas no óxido de zinco. Foi calculado também o rendimento das nanopartículas de acordo com a proporção de extrato adicionado e também verificado qual o gap de energia através de uma varredura em espectrofotômetro de absorção molecular na região do ultravioleta visível. Então, como resultados preliminares do ensaio, eles demonstram que o maior rendimento obtido por óxido de zinco produzido nesse experimento foi para a maior concentração do extrato, de 100 mg por ml, em que resultou em um rendimento de 34%, seguido de 50 mg por ml, com 29,9%, e por último, então, a menor concentração de extrato testada, de 25 mg por ml, que resultou em 26% de rendimento de óxido de zinco. Além disso, então, foi observado na absorção óptica, em espectrofotômetro de UV visível, que todos os resultados eles sugerem então que houve a formação de óxido de zinco
em função da presença de picos de absorção sem interferentes, né, na região do comprimento de onda, que é inferior a 400 nanômetros e que são muito similares a um padrão comercial de óxido de zinco também testado. O comprimento de onda dos ensaios, ele reduziu, né, de acordo com a elevação da concentração do extrato, mas que variou entre 367 e 347 nanômetros, sendo todos eles, então, encontrando-se na faixa que é correspondente à absorção, né, das nanopartículas de óxido de zinco. Além disso, então, o gap de energia, que ele foi calculado de acordo com a equação de Tauck, ele encontrou-se entre os valores de 3,37 e 3,57 eletronvolts, em que esses resultados eles são muito similares aos que foram encontrados em um trabalho similar a esse, né, por Barzins e colaboradores, em um experimento em que eles utilizaram folhas de salsa para a síntese de nanopartículas de óxido de zinco, mas que obtiveram valores bastante similares a esse projeto. Assim, então, conclui-se que a síntese verde ela pode ser utilizada, né, na produção de nanopartículas e que essa pode vir a ser uma alternativa mais sustentável, ecologicamente correta e ambientalmente segura a ser aplicada industrialmente, é claro, que depois de serem realizados testes de aumento de escala e verificar se o rendimento ele corresponde ao que seria utilizado industrialmente, né? Ainda destaca-se que esses são alguns resultados preliminares de um projeto de pesquisa e que demais ajustes e análises, em especial análises morfológicas, né, das nanopartículas, ainda serão realizados. Eu gostaria de agradecer à Univates, ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e também à CAPES pela concessão da bolsa. Muito obrigada!